Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no Ar. Hoje, especialíssimo. Nosso convidado nada mais, nada menos do que Paulo Henrique Amorim. É ele que vocês conhecem muito da telinha, das telonas e de todas as telas. Hoje nós vamos falar sobre vários temas, inclusive numa atividade importantíssima para a democratização da comunicação no Brasil. Mas isso daqui a pouco. Antes, vamos dar a ele todas as câmeras para ele falar um pouquinho para nós como é que apareceu Paulo Henrique Amorim. Da onde é que surgiu esse homem que tem essa fala tão gostosa, que conversa dando notícias tão importantes? Da onde é que apareceu o Paulo Henrique Amorim? Vamos saber agora. Paulo Henrique, as câmeras são suas. Patá, como diria um grande amigo meu, olá, tudo bem? Quero dizer que é uma honra estar aqui na tua estação de televisão, aqui é a estação de televisão da UGT. Quero dizer que o Paulo Henrique Amorim, como jornalista, começou se alfabetizando com jornal. Meu pai era jornalista de jornal impresso, e ele levava para casa aquelas resmas de papel onde os jornais eram paginados, e eu aprendi a escrever ali, ele me ensinando a escrever as manchetes. Vamos fazer uma manchete sobre isso, vamos fazer uma manchete sobre aquilo, e assim eu me alfabetizei. Eu nunca imaginei ter outra profissão, eu nasci já com essa programação, né? Programação, digamos, sanguínea, e por aí estou. Já fiz de tudo. A única coisa que eu ainda não fiz efetivamente é rádio. O resto tudo eu já fiz. Você tem uma voz que não é por nada, é muito boa. Pois é, muito obrigado. Muito obrigado. Podia fazer rádio. E foi isso em São Paulo mesmo? Isso... Não, eu sou carioca, nasci na Glória, me criei na ZN, na zona norte do Rio, no subúrbio. Outro dia tive o grande prazer de levar minha mulher ao bairro de Marechal Hermes, para mostrar a ela a escola onde estudei, a Escola Santos Dumont, que ainda está lá. Me criei ali na ZN e depois, progressivamente, meu pai funcionário público, e progressivamente ele foi melhorando de vida e a gente podia ir se mudar aos poucos para a Zona Sul. Mas passei toda a minha adolescência, um pedaço da juventude, na Zona Norte do Rio. Muito bom. E você trabalhou e trabalha, como disse, está no seu DNA, com essa questão tão importante da comunicação, e fez programas dos mais relevantes e continua fazendo. Nesses programas, como é que é esse dia a dia? Porque por mais que você faça diariamente, sempre tem algumas questões que lhe pegam de surpresa. Conta um pouquinho, o pessoal gosta de saber dessas surpresas que acontecem, das entrevistas ou das atividades tão relevantes. Você cobriu tanta coisa no nosso país? Eu sou jornalista desde o tempo que os bichos falavam. Eu não vou dizer exatamente quando eu comecei a ser jornalista, mas eu era garoto na escola e eu tinha um colega cujo pai era o editor-chefe de um jornal chamado A Noite, no Rio de Janeiro. E a gente, nas férias de meio de ano, a gente ia para o jornal fazer estágio, como foca. Muito bem, esse diretor de jornal, você vê como o mundo gira e a lusitana roda. Esse diretor de jornal era um jornalista famoso no Rio, chamado Mário Martins. Mário Martins é pai do Franklin Martins. Mário Martins se tornou senador da República, combateu o regime militar, foi cassado, e o filho, Franklin, hoje é ministro da Comunicação. E nós íamos lá, eu e o irmão do Franklin, o Nilo, e mais alguns, íamos lá para o jornal para ser trainee. E nós cobrimos a renúncia do Jânio. Nossa! Você vê como eu sou antigo, né? E não tem, olha, isso nós estamos falando em 1961. Eu fazia, sabe o quê, Patá? Eu era um garoto lá, ficava no canto, e nós mandamos, por sorte, um diretor de publicidade ao Rio Grande do Sul para ver se fazia um encarte de turismo do Rio Grande do Sul. E esse diretor de publicidade estava despachando com o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, na hora em que o Jânio renunciou. E o Brizola montou a Rei da Legalidade para resistir e dar posse ao Jango. E o nosso diretor de publicidade lá. Então a minha função era ficar no telefone, em 1961, falando no telefone, era mais difícil do que botar hoje um homem na lua. Então eu ficava lá no telefone, ouvindo o camarada e transformando aquilo num texto, que era evidentemente depois trabalhado por um profissional de redação e tal. Assim que eu comecei. Essas são histórias importantíssimas e está indelevelmente marcada. Agora, meu companheiro
e radialista preferida e querida, porque daqui a pouco ele vai entrar na rádio, na rádio web daqui da UGT. Paulo Henrique, muitos dos que estão nos vendo agora são movimento sindical, trabalhadores e trabalhadoras. A questão da comunicação, claro, ela é uma questão que está em todos os níveis. E nós não precisamos ser profissionais para que possamos instrumentalizar essa questão tão importante. Quais as dicas para aquelas pessoas, os trabalhadores no comércio? Eu sou comerciário, inclusive. E o comerciário vive de vendas. claro. Quais são as dicas para que as pessoas estão nos vendo do ponto de vista da comunicação, para se comunicar melhor, não para ser um profissional, porque profissional, como esse companheiro, isso não dá. Mas nós temos que saber, porque já dizia o Chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. Quais são as dicas para que a gente tenha, na realidade, uma condição de comunicação melhorada? Essa é uma pergunta complicada. O negócio é o seguinte: Deus tem que beijar na testa. Tá certo? Porque se fosse assim, chega lá, senta diante da câmera e sai falando, se fosse só isso, isso não é. Então tem que ter um certo pendor, uma certa facilidade, tem que perceber que câmera não morde. Tem entrevistado que tem a impressão de que a câmera vai morder, né? Que fica assustado. Não, câmera não morde, que você tem que falar normalmente em televisão. Eu, quando fui trabalhar na Globo, eu fui fazer um treinamento com a Glorinha Boyten-Miller, que você deve lembrar, é uma fonoaudióloga famosa, preparou metade da equipe da Globo, que hoje está no ar, e a Glorinha começava a falar com você assim: meu filho, não grita, você está na sala das pessoas, fala normal. Não grita, não seja mal educado. Ela falava assim mesmo. Não precisa berrar, mas tem que falar normal e tal. Agora, eu acho que nós estamos vivendo uma situação, viu, Patá, peculiar, uma situação, vivemos um momento muito importante, que é o problema de termos o direito ao acesso à comunicação. Não só os comerciários, mas todos os trabalhadores brasileiros, todos os cidadãos brasileiros, devem se sentir como nós que temos uma atividade pública, nos sentimos cerceados, no sentido de não temos acesso, não temos direito a ser ouvidos. Não é? Por isso é muito importante que a gente tome medidas, ou tente tomar medidas que facilitem esse acesso, que facilitem esse processo que se chama comunicar. Comunicar é você falar, ouvir, refutar, ser refutado, discutir, dialogar. É assim que é a democracia. E hoje nós estamos com uma série de ferramentas que não tínhamos. Você está dizendo que cobriu, em 1961, a renúncia do Jânio. Naquela época, 61, não tinha... Mesmo o telefone era uma dificuldade. Não, ligação não existia. Interurbano era um negócio internet não existia. As dificuldades. Você passou por muitas fases. E hoje nós temos tantos instrumentos. Como utilizar esses instrumentos? Quais instrumentos que são mais relevantes? Eu acho que nós temos dois grandes caminhos aí. O primeiro grande caminho é o caminho da internet, é o caminho da comunicação via web. O Brasil está no processo de instalar um sistema de democratização do acesso à internet via banda larga. É importante nós todos, cidadãos, e você com a responsabilidade de ser uma liderança sindical, eu sugeriria que você ligasse todas as suas antenas, Patá, para que a internet brasileira seja universal, para que a internet brasileira seja barata e que ela seja neutra. O que significa uma internet neutra? Internet neutra é aquela que não cobra do Patá 20 e do inimigo do Patá 10. Que tenha mecanismos de diferenciação da tarifação para entrar na banda larga. Entendeu? Se o Patá usa a internet 100 vezes, ele vai lá e pega uma tarifazinha de 1. Se o comerciário com menos acesso, numa lojinha distante lá no interior, usa a internet uma vez, ele vai pagar a tarifa 1.000. Não pode.
Não pode. Todo mundo tem que pagar a mesma coisa. Ou seja, ela tem que ser neutra do ponto de vista tarifário. E tem aí uma notícia muito importante que eu recebi ontem, participando de um seminário da Associação Brasileira das Empresas de Energia Elétrica Independentes. Não são estatais. Ano que vem, Patá, em 2011, 100% dos lares brasileiros terão luz elétrica. Isso é uma notícia extraordinária. Extraordinária, quer dizer, o Brasil conseguiu, através dos seus mecanismos estatais e privados, porque há um número importante de empresas privadas, chegar com pontos de luz em todo o território nacional. Isso significa até um consumo extraordinário, é televisão, é geladeira, é acesso, é cidadania, e internet. E a tal da internet. Isso é revolucionário. Agora, outra coisa para a qual eu chamaria atenção é a questão, como quando falarmos de televisão, falarmos de rádio, falarmos até de imprensa, é a questão da regionalização. Eu sou um homem de televisão. Tenho orgulho de ser um homem de televisão, gosto de televisão, sei fazer televisão, e não só na câmera, eu sei fazer televisão ali atrás, escrevendo texto, gosto de escrever um texto, por aí vai. Muito bem. Aqui o Brasil tem uma anomalia, uma aberração, que é você ver a programação da Globo, é a mesma do Amapá ao Rio Grande do Sul. Você sufoca o sotaque regional, você sufoca os problemas regionais, você sufoca a cultura local, a banda, o teatro, o escritor, o poeta, entendeu? E isso tudo fica amortecido, plastificado por uma programação que é única. E faz o seguinte, da mesma maneira que você prejudica o espectador lá da região, você prejudica o empresário. Porque todo mundo tem o direito de querer ganhar dinheiro. Não é só a Globo que tem o direito de ganhar dinheiro. É verdade. Entendeu? O produtor independente lá do interior do Paraná, do interior do Piauí, que quer vender o produtozinho dele, o seriado, o programa de entrevista para a televisão local, para a afiliada local, deve ter o direito também de ganhar dinheiro. Então é uma providência de ordem capitalista também. E você tem aqui, no âmbito da UGT, um exemplo muito interessante, que é o do Mauro Ramos, que tem esse jornal aqui, o Jabaquara News, e Ipiranga News. que tem o Ipiranga News, que tem mais anúncios que o Estadão. E ele é nosso, E o que é? Ele é nosso consultor. É isso, e o que é o Jabaquara News? News? Trabalhar voluntariamente aqui, então. E o que é o Jabaquara News? É o noticiário local. É o noticiário local. E por isso que ele é grosso assim, ó. É gordo, próspero. E o que está acontecendo com as afiliadas da Record? Na Record, onde aumenta o espaço, a fatia local na pizza geral da programação, a audiência aumenta. Então é interessante. Nós vamos até com um programa direto hoje e antes de entrar no tema mais importante, que é o tema de como democratizar a nossa comunicação, e o Paulo Henrique já está fazendo uma abordagem importante nesse sentido, mas antes, como você é muito ligado também à questão da economia, nós já estamos no mês de novembro e estão dizendo aí que esse ano nós vamos fechar com 7,5% de crescimento do PIB. E estão dizendo que no ano que vem não vai ser desse tamanho, talvez 4,5%, 5%. Isso. E que talvez tenhamos problema em 2012. Qual é a sua análise dessa questão que nós estamos vivendo hoje? Olha, é claro que, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma informação privilegiada do que vem aí no governo Dilma, não tenho nenhuma fonte especial, ao contrário. Agora, só usando os 2 neurônios que eu ainda tenho, que eu trouxe lá do Rio, vieram comigo na bagagem, a gente pode entender o seguinte, Patá. O governo Lula fez uma medida, tomou uma atitude muito saudável, que eu acho que foi adotar medidas tipicamente keynesianas,